Rondônia possui 35 barragens. Barragens são estruturas artificiais construídas, geralmente com a finalidade de reter água e outros líquidos. Em nosso estado, 22 dessas barragens têm alto potencial de danos, como destaca o relatório da Agência Nacional de Águas, ANA, ano de 2019. E as comunidades no entorno desses empreendimentos? Como ficam? 3, 2, 1, REC! Olá, eu sou Raimundo Filho. E eu, Isabela Muniz. E nesta semana vamos conversar com Miquel Ribeiro, representante da juventude do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, em Rondônia. Ele é o convidado na nossa entrevista especial da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo, em parceria com o Grupo de Rádio, Educação e Cidadania REC, da Universidade Federal de Rondônia. Bora lá? Super bem-vindo, Miquel Ribeiro, ao nosso experimento em Rádio, Educação e Cidadania da semana. Obrigado, Isabela. Obrigada, Raimundo. Obrigada aí, Evelyn e todo mundo que está aí na plataforma, né? Só tenho a agradecer a vocês aí por esse bate-papo aí, muito importante para nós do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. Para quem não conhece, o Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, surgiu na década de 1980. Por meio de experiências de organização local e regional. Enfrentavam ameaças durante a implantação de projetos de hidrelétricas no Brasil. E isso ainda vem acontecendo. Essas ameaças têm a ver com as questões ligadas diretamente à cultura, à natureza, à economia e à subsistência das comunidades próximas às construções de barragens. A gente sabe que esse movimento se transformou em uma organização nacional. E nas pautas atuais tem se dedicado à luta pelos direitos dos atingidos por barragens em todo o país. Há também a reivindicação de um projeto energético popular para tentar mudar as estruturas que o MAB considera injustas em nossa sociedade. O Miquel Ribeiro está no MAB há 19 anos, a vida toda praticamente. E a gente quer começar essa entrevista perguntando sobre como você reflete a importância desse movimento em Rondônia. Então, para nós do MAB, né, para mim principalmente, tá construindo esse movimento, que ele é um movimento nacional e também movimento internacional, porque nós somos em outros países também da América Latina, né? E para mim que eu vivenciei assim um processo da organização desde o início aqui contra as barragens aqui em Porto Velho, né? Minha família é atingida pela barragem de Samuel, feito na década de 80 e na época da ditadura militar. Aí a minha família migrou para a margem esquerda do Rio Madeira, onde a gente foi atingido novamente pela barragem de Santo Antônio e Jirau. Né? E nós do MAB, junto com as outras organizações da Via Campesina, com os indígenas, com os professores, nós fizemos muita luta aqui para tentar barrar a barragem, né? Só que a nossa força foi insuficiente e eles construíram a barragem, as duas barragens de Santo Antônio e Jirau, né? Mas na época a gente conseguiu fazer muitas lutas, né? Inclusive eu lembro quando eu era muito novinho de uma ocupação que a gente fez aonde é a barragem ali na Cachoeira de Teutônio, né? E o MAB foi fazendo luta para garantir, depois do processo da construção da barragem, a gente continuou na existência de fazer luta pela garantia do direito dos atingidos, né? Porque fica um passivo de problemas para trás com os atingidos, onde as empresas continuam violando o direito. Um exemplo, os assentamentos aqui do Madeira, né, Santa Rita, Riacho Alegre, todos os outros ainda vivenciam um processo muito delicado por parte das empresas, né? Então, o MAB continua nessa luta da existência para que os atingidos possam ter uma reparação justa, para que os atingidos possam ter uma indenização justa, né? Então, o MAB chega nesse processo, tanto de Samuel quanto de Santo Antônio e Jirau. A gente continua organizando as famílias em grupos de base, né? Que essas famílias, elas são organizadas em grupo de base, onde tem 3 coordenadores, sendo um homem, uma mulher e um jovem. Se não tiver um jovem, não tem problema, mas a ideia é que tenha esse quadro de um homem e uma mulher por questão de gênero e um jovem, né? E também nós do MAB, nós se organizamos também por coletivos. Nós temos coletivo de saúde, coletivo LGBT, coletivo de cultura, coletivo de gênero, coletivo de produção. E assim a gente se organiza, né? Então, nós não temos um chefe, um diretor. Então, nós se organizamos por coletivo e aí os atingidos nas comunidades se organizam por grupo de base. Então, essa é a nossa organização do MAB, né? Então, de fato, como vocês falaram, o MAB
Ele nasceu aí de 1980 no Sul, né? Ali com os companheiros do Sul também para impedir uma barragem ali, e depois esse movimento ele se internacionalizou, ele se tornou nacional, né? E como eu disse, internacional agora. Então o MAB só vem crescendo, assim, é uma onda como de uma onda de um rio, ele só cresce, né? E para nós aqui em Rondônia, a nossa resistência aqui, ela continua muito boa, né? Porque a família hoje só tem a garantia do direito das indenizações porque o MAB chegou nesse processo, porque senão as famílias não eram para ser reparadas, né? Como até hoje muitas não foram. E aí a gente está aqui, continuando na luta, se organizando, né? Estamos agora com um processo de produção, que as famílias possam ter produtos para vender, né? Nós estamos aí com um grupo bem bom de produção, então produzindo alimento saudável. Além da pauta do projeto energético, o MAB tem outras frentes importantes de atuação. Uma delas, Miquéias, como você já havia falado, é a questão do desenvolvimento da agricultura, né? Isso, né? Porque assim, essa é a nossa pauta geral, que é a nossa luta por um projeto energético popular. Nós nunca fomos contra as barragens, nós somos contra o modelo que ela é imposto para a sociedade, né? Que tira o atingido da sua área ribeirinha, que destrói a vida dos pescadores, dos agricultores, né? Então, por isso que hoje a nossa pauta nacional ela é por um projeto energético popular para o Brasil, né? Porque se constrói barragem, um exemplo, nós pagamos a 5ª tarifa mais cara do mundo, nós, enquanto as grandes empresas, um exemplo, Coca-Cola, Cargill, Votorantim, as grandes barragens, elas pagam 0,3 centavos e nós pagamos 0,50 centavo quilowatts da energia. Então, a nossa pauta é por um projeto energético popular, né? Que esse bem dessa riqueza da energia, ela seja distribuída para o povo, para os atingidos, né? Para a população. Inclusive, a nossa palavra de ordem agora, né? Mais recente, águas para a vida, não para a morte. Nós temos agora a palavra de ordem, né? Água e energia não são mercadoria, distribuição da riqueza e controle popular. Então, essa é a nossa palavra de ordem agora, porque ela tem que ser distribuída, então, para o povo, né? Para o povo mais pobre que paga energia cara. Então, nós vamos continuar com essa pauta do projeto energético popular para o Brasil. No último dia 17 de agosto, o movimento dos atingidos por barragens passou a integrar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Isso é uma conquista importante no país, especialmente depois da extinção desse conselho em 2019. O que isso significa, essa pauta do desenvolvimento rural para o MAB? Então, para nós, é muito importante, né, essa pauta. Nós estamos, assim, muito otimista que nesse novo governo, os atingidos, né, o povo da zona rural possa voltar a ter os seus direitos e principalmente a terra produtiva, né? O nosso povo precisa de terra e os que têm terra, a gente precisa que o nosso povo produza alimento saudável. Nós estamos agora no momento ainda de transição para a agroecologia, né? Porque o nosso povo não era acostumado a lidar agroecológico, com produção agroecológica, mas agora nós estamos tentando colocar que o nosso povo faça essa transição, né? Então, nós estamos com alguns projetos de produção aqui a nível de estado e a nível nacional, né? E aqui em Porto Velho nós já temos algumas famílias que está inclusa nesse projeto. São dois grandes projetos. Um é de plantar mudas, 100 mil mudas, né? Aqui no estado de Rondônia. E o outro é que as famílias produzam alimento saudável e que a gente possa fazer uma feira, a gente possa ter uma cesta de alimento de produção saudável para vender, né, para os nossos parceiros, para os nossos consumidores aqui em Porto Velho. É muito rico esse debate, porque é isso, né? O povo precisa comer bem, o povo precisa comer sem agrotóxicos, sem veneno. Nós estamos muito preocupados com o avanço da soja chegando na terra das nossas famílias, e isso é muito preocupante para nós do MAB. Nós do MAB estamos, inclusive, com uma pauta nacional, entregamos uma carta agora para a Marina Silva em Belém, do Pará, que a gente tem muita certeza que eles vão olhar com atenção para a Amazônia, porque estão destruindo a Amazônia, né? E agora o nosso povo aqui sendo bombardeado com o veneno, né? E com a produção da soja aqui no estado, né? Então as famílias já não estão produzindo mais porque precisam sair de suas terras porque a soja está chegando, né? Então, para nós, o MAB, essa pauta também da produção, a gente quer continuar com ela ativa, né?
Então é isso. E, Miqueias, temos percebido que a juventude está cada vez mais conectada nessas lutas sociais, né? Isso, a juventude está presente em tudo, né? Acho que assim, a gente do MAB, grande parte, né, de pessoas que faz parte do MAB, ela é juventude, querendo ou não, é juventude. Eu acho que a juventude tem assumido o comando nessa luta de classe, né? E na produção também não é diferente, assim, né? Nas comunidades nós temos muitos atingidos que são jovens, né? Que estão aí nesse nível de organicidade dos grupos de base. Inclusive, quem coordena os grupos de base, na grande maioria, são jovens e são mulheres. E a gente estava fazendo uma avaliação também que são, grande maioria, LGBTs, assim, por isso que a importância de nós termos presente também esse debate do coletivo LGBT do MAB, que eu também contribuo no coletivo LGBT nacional do MAB. Pegando um pouco o gancho, né, do que você falou, como acontece assim, de forma mais aprofundada essa integração dos jovens do MAB nas campanhas, nos movimentos e nas pautas em Rondônia? Então, nós do MAB, além das pautas, nós fazemos formação, né? Todo mundo que se insere no MAB, ele passa por um processo de formação. Todo mundo pode ser do MAB. Quem quiser vir no MAB, a gente brinca no MAB, mas é verdade. No MAB tem pastor, tem padre, tem, né, tem todo tipo de gente, mas assim, todo mundo que quer vir para o MAB, ele passa por um processo de formação. E nós do MAB fazemos chamada Escola de Formação de Militantes do MAB. Então, todos os estados do MAB, ele trabalha com a formação em várias etapas, né? Começando pela história da sociedade. Nós damos um livro para a juventude ler, História da Sociedade, e nós vamos discutir o que é a história da sociedade. Ela consegue se enxergar, a juventude consegue ter presente, inclusive quando dialoga a pauta dele do bairro, da comunidade, né? Da sua rua. Então, assim, a juventude começa a se enxergar ali e ela vem, enfim, gostando do movimento pela pauta local, né? E aí a gente vai construindo esse processo com a juventude, como eu disse, né? E o MAB trabalha os encontros nacionais, que é muito bonito, né? Prova disso, vemos aí a festa camponesa, o quanto de juventude que tinha das organizações, e o MAB não é diferente. Tem presença de muita juventude organizada. É isso, gente. Nesta semana, nós conversamos com Miqueias Ribeiro, representante da juventude do movimento Atingidos por Barragem, MAB, em Rondônia. Agradecemos demais sua entrevista, Miqueias. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, né, ao REC, que é uma parceira nossa do MAB, tem sido muito importante. A cada reunião que a gente faz do MAB, a gente comenta isso, né? Participei de um curso aí com a Evelyn, no IPE, que eu me senti muito bem, aprendi muita coisa. Estou devolvendo para o movimento aquilo que eu aprendi. E nós precisamos fazer mais isso, né? A comunicação, ela é muito importante para os movimentos sociais, porque essa mídia hegemônica aí que tem, ela não nos serve. Se nós não tiver a nossa na ponta da agulha, a gente pode se perder, a gente pode ter muitas coisas ruins pela frente. Então, acho que a gente tem que preparar a nossa juventude para ter uma boa comunicação. E acho que a Uni é uma parceira nossa, a gente fica muito feliz. E só tenho que agradecer mesmo. Precisar, nós estamos aqui, o MAB está aqui, né? Companheiro, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinho ando bem, mas com vocês ando melhor. Essa é a nossa luta e nós iremos continuar aqui organizado nessa luta dos atingidos por barragem. E esse é um episódio em homenagem a Nilson Magalhães, a Nicinha, pescadora e ativista do movimento dos atingidos por barragem, MAB, em Rondônia. Nicinha era conhecida por toda a região do Abunã e da Amazônia, pela luta em defesa das populações atingidas por barragens. Ela denunciava violações de direitos humanos cometidas pelo Consórcio de Energia Sustentável do Brasil, responsável pela instalação da usina de Jirau, aqui em Rondônia. Ela foi assassinada em janeiro de 2016 e teve seu corpo encontrado 5 meses depois do crime, no fundo do lago da mesma usina hidrelétrica de Jirau, que combatia tanto. No mês de agosto, Nicia foi homenageada pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. O nome da ativista foi dado como uma nova espécie de formiga, encontradas nos estados de Rondônia e Amazonas. Dinoponera nicinha está entre as maiores formigas do mundo, conforme registros do Laboratório de Biosistemática de Formigas da UFPR. Nicinha está viva, como nos versos das comunidades tradicionais indígenas. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça formigueiro.
Eu tô muito emocionado de essa história começar com Nissinha, porque Nissinha a gente conviveu muito tempo junto e carregar Nissinha no peito é muito importante para nós do MAB, né? Nissinha vive, Nissinha presente em nossos corações e nós do Movimento dos Atingidos por Barragem iremos levar para uma vida toda as experiências que tivemos com Nissinha. Então, para mim, muito obrigado por lembrar, né, pela Uni, por vocês que tá lembrando. Eu me emociono porque é muito forte. Então, muito obrigado. Beijo, fiquem bem, boa aula por aí. Também queria te agradecer aqui como acadêmica, foi muito lindo, eu adorei. Fiquei nervosa, mas depois a gente pegou o gancho aqui e foi maravilhoso conhecer. Eu acredito no potencial dessa juventude, então na próxima você vai, arrasar. Foi muito bom e precisar, estamos aqui. Para mais informações sobre o movimento dos atingidos por barragens, MAB, é só acessar o site www.mab.org.br e o Instagram @atingidosporbarragens e @MABAmazônia. Repetindo, @atingidosporbarragens e @MABAmazônia. Eu sou Raimundo Filho. E eu sou Isabela Muniz. E este foi o 3, 2, 1 REC especial da semana. Uma produção experimental da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, UNI. E como diz a turma do REC, e aí, bora cidadaniar? 3, 2, 1, REC!